Agradecer aqui o Fernando e a Bia por esses louvores. A música tem um poder, né, de nos transportar para um lugar, de nos remeter a lembranças. A Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Hoje eles ministraram louvor, Poderoso Deus. Isso me remete ao primeiro amor, à minha conversão, ao meu batismo. E por coincidência, a gente sempre ministrou esse louvor nos batismos que a gente tinha na igreja na comunidade que a gente frequentava. Isso me remete a muitos batismos, muitas pessoas sendo convertidas a Cristo. Esse louvor nos remete àquele momento. Eu vi hoje aqui uma igreja se rendendo a Deus, se rendendo a Cristo. Pessoas sentindo a manifestação de Deus, pessoas chorando, pessoas orando umas pelas outras. É isso que é a comunidade de Deus. Fernando tocou um louvor aqui, ele e a Bia, dizendo: quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Ministramos muitos esse louvor também, durante a minha trajetória na caminhada. E eu queria falar com vocês algo. Na verdade, não se trata do lugar aonde a gente entra, mas se trata do lugar que entra em nós. A questão não é você ir ao Santos dos Santos, é deixar que Ele entre e habite em você. A manifestação de Deus, a gente clama, a gente tem costume de clamar para que Ele venha, e para que Ele derrame mais, para que Ele preencha mais, para que o Espírito dê mais. Eu quero te dizer algo, não tem como Deus dar mais do que Ele já deu. Porque Cristo, Ele desceu, sendo Deus, desceu, se fez homem, morreu por nós, acabou com o problema do pecado, acabou com a morte, nos deu a salvação. Ele deu a última gota de sangue dele. Ele deu tudo que Ele tinha, como Deus e como humano. Não tem como Ele derramar mais. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Essa manifestação que vocês sentiram hoje, não é porque nós estamos num lugar que é santo, é porque você é santo. Você é um lugar onde Deus habita. E quando você permite que Ele haja, você sente a manifestação dEle. Não se trata da presença, se trata da manifestação de Deus que acontece dentro de nós, quando nós permitimos que Ele faça. Esse momento que a gente teve aqui hoje, que é uma delícia, a gente adora ter esses momentos. Você pode ter isso em casa, você pode ter isso no seu quarto, lendo a Bíblia e orando. Basta que você deixe Ele fazer a obra que Ele tem para você. Você não precisa vir a uma igreja, a um templo, a 4 paredes para que você sinta a manifestação dEle. Basta que você se abra, que você permita que Ele faça aquilo que Ele já fez. Você tem que permitir que Ele realize. Você tem a oportunidade de ter essas experiências. E você pode viver dentro do Santo dos Santos, porque Ele já está em você, já habita em você. Deixa que Ele preencha você. E você pode viver isso em todo lugar, aonde você estiver. Independente de uma comunidade, independente de onde você esteja. Ele sempre vai estar lá. Não tem como fugir dEle, porque Ele é onipresente. Não há um lugar que a gente possa ir que Ele não esteja. Por isso que eu disse, não se trata de um lugar que a gente vai. Se trata do lugar entrar em nós. Nós somos a habitação do Espírito. O templo que Ele habita são pessoas. Não são igrejas. Porque igrejas são pessoas. A igreja é pessoa. Não existe igrejas, existe igreja. Uma igreja, que é a igreja de Cristo. E ela se subdivide em várias comunidades, como a gente conhece, várias denominações. E a gente tem que parar de lutar um contra o outro. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Não divida a igreja, só existe uma igreja. Existem vários templos, mas uma só igreja. E esse, na verdade, é um testemunho que eu queria dar, porque os louvores me remeteram à lembrança do primeiro amor, da entrega, da busca, daquela vontade de buscar a Deus, de reconhecer Ele, de entender a mensagem dEle. Eu sou muito grato hoje por ter presenciado o que a gente presenciou aqui e por louvores de uma forma mais simples hoje, apenas um violão,
e a voz uníssona, uma voz em conjunto, clamando e adorando o nosso Deus. Eu quero chamar aqui o pastor Anderson, ele vai estar falando com vocês sobre generosidade. Eu só queria ter dado essa introdução porque mexeu bastante comigo e queria deixar isso claro para vocês, para que a gente não se perca. Nós somos o templo. Amém? Amém. E é interessante, eu falei para o Bruno hoje, quando ele estava entrando ali, ele vai trazer a palavra. Não vai me estranhar se aquilo que Deus pôs no meu coração para falar, for de encontro ao que ele já tinha preparado sem um ter falado com o outro, né? E eu não me estranhei também pelo que o Leandro falou, ter tudo a ver com o que nós três vamos falar hoje. E se resume à unidade. O que Deus quer da igreja hoje é a unidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, lá no versículo 32, diz assim: muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns disseram para ele: olha lá sua mãe, olha os seus irmãos, olha as suas irmãs, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em volta, como eu olho em volta de vocês aqui hoje, eu digo: eis aqui minha mãe, eis aqui minha irmã, eis aqui minha irmã, eis ali sentado meus irmãos, e eis ali meus outros irmãos. Jesus certa vez sentou com um homem que era doutor da lei, um cara que lia a Bíblia, todo dia, o ano inteiro. E Jesus começou a falar do reino de Deus para esse cara, que era Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo nada, E Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário para você é nascer de novo. E ele ainda sabendo tudo, mesmo assim não entendeu. E Jesus estava tentando dizer o que a Nicodemos? Nós precisamos ressignificar tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é sobre nós, irmãos. Debaixo desse entendimento eu chamo todos que estão aqui de irmãos. E o que isso tem a ver com generosidade? Eu não vou hoje entrar no mérito de como você vai fazer, da forma que você vai fazer. Eu acho que a gente já caiu até numa mesmice de falar como. Mas eu quero falar sobre a ação. O conceito que Deus traz para a gente de família é muito forte. Ele queria que Nicodemos entendesse. Nicodemos não é sobre uma religião. Nicodemos, eu não estou aqui falando para você entrar lá na barriga e sair de novo. Nicodemos, entende? Eu estou falando de família. Sempre quando Jesus ia orar, ele se dirigia a Deus de uma forma: Pai, família, nascer de novo, entender de novo. Aquela é sua mãe. Não, minha mãe não é só aquela. Minha mãe é aquele, meu irmão é aquele, meu irmão é aquele. Nós nascemos com um conceito de família, gente. Dentro da nossa casa, a gente trabalha, a gente leva o sustento para a nossa casa, porque na nossa cabeça, ali é a nossa família. E o pai de família, ele tem a responsabilidade moral com o filho, com os irmãos, de quê? De sustentar a casa, de pagar o aluguel, de pagar a conta de água, de pagar a conta de luz, de trazer comida para dentro de casa. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui trabalha? Quem aqui utiliza do seu sustento para a sua família? E por que aqui, irmãos, não pode ser assim? E por que toda vez, muitas vezes, repetidamente, a gente precisa chegar aqui e falar: gente, a gente precisa pagar o som. Na minha mão deve ter uns R$500. De som aqui, só aluguel são mais R$200. Eu acho que dentro de casa, eu sou pai de família, eu tenho uma filha. Não é necessário minha esposa falar: olha, esse mês você precisa pagar aluguel. Eu sei que eu tenho. Então, irmão, o que eu quero te convidar hoje não é você entregar uma oferta. Eu quero te convidar a fazer parte de uma família. Eu quero te dar um entendimento, irmão, nasça de novo, ressignifique o que você entende como família. A pessoa que está aí do seu lado, na sua frente, ela é o seu irmão. Sabe, hoje a gente tem cadeiras para sentar,
Antigamente as reuniões eram em cavernas. Hoje nós temos luzes, nós temos som. Irmão, eu sei que você às vezes pode não mensurar o valor que tem ali, mas não é 1.000, 2.000, 3.000 reais. Agora eu vou falar em cifras, porque eu já passei para você, acho que você já entendeu que a gente está em família. Quem aqui se sente em família aqui? Faz sentido isso? Então agora como família, e você que não se faz, você está convidado, irmão. Entrou aqui, não tem mais como sair, já faz parte. Eu já vou te chamar de irmão mesmo assim. Então, tudo que aconteceu aqui hoje, desde o momento que a gente entrou, diz respeito à unidade. Unidade. Nicodemos, nasce de novo, não é sobre o que você leu da Bíblia, não é sobre o que você entendeu de igreja. Eu estou falando aqui sobre família, gente. Família, família, família. Quem tem um filho sabe que se seu filho passar mal, estiver doente, você vai socorrer. Então nós temos pessoas para socorrer, nós temos irmãos para ajudar, nós temos pessoas doentes, nós temos necessidades, nós temos aluguéis, nós temos que dar comida. Essa é nossa responsabilidade como família. Família. Eu queria que essa palavra ficasse ecoando dentro de você. Família, família. E se você se sente sozinho, não sei, o Espírito Santo está ministrando no meu coração que tem pessoas que têm um sentimento extremo de solidão, mesmo estando com outras pessoas. Sabe por que você sente isso? Porque você ainda não entendeu e não nasceu de novo, que você já faz parte de uma família. Amém? Então, que você possa se mover hoje. Essa família, irmãos, precisa. Essa família aqui tenha um aluguel. Essa família aqui tem necessidades. Essa família aqui tem doentes, como toda família. E debaixo desse entendimento, seja no envelope, seja por um Pix, seja com a forma que você quiser. Eu não quero te convidar hoje a você entregar uma oferta. Quero te convidar hoje a fazer parte de uma família. Amém? Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco hoje sobre unidade, sermos um. E lá no Éden, antes do homem pecar, Deus ia todo dia lá falar com ele na viração do dia, conversar com Adão. Amém? Porque esse conceito de relacionamento, de família, ele não vem de nós, irmão, ele veio do coração de Deus. Amém? E era isso que eu queria, era esse convite que eu queria deixar. Não é um pedido, entenda isso, é um convite. Que talvez essa solidão que você esteja sentindo no teu coração, ela vai acabar hoje, quando você entender que você faz parte de uma família. Amém? Queria chamar o Brunão aqui. Estou enganado? Faz sentido? Amém? E aí, família, tudo bem com vocês? Tudo bem com quem está aí em casa nos vendo? É aqui mesmo que a galera de casa está nos vendo, né? Porque eu sou meio leso, é ali ou aqui? É aqui, né? Você de casa que está nos vendo, amém? É muito bom estar com vocês aqui, né? Na loja, aqui, mais uma sessão, com você aí em casa. E nessa manhã eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o poder do nós. E eu fiquei pensando, né, que a gente está aí há poucos dias, né, das Olimpíadas, e quando você vê um atleta, isso daí tanto no coletivo quanto nos esportes individuais, ele vai agradecer, ele vai falar de como ele atingiu aquela conquista, ele geralmente cita família, cita treinador, treinadores, porque aquela medalha olímpica não foi necessariamente um esforço e uma determinação só daquele atleta, mas foi um esforço e uma determinação de toda uma equipe. E quando eu parei para pensar que a gente está comemorando 4 anos de INC, e pensando quando eu já ouvi o Juliano, o Gustavo, a Raquel, a Rebeca e tantos outros que estiveram aqui no início, falando como essa comunidade começou, não foi 1 ou 2, foi uma equipe que fez esse movimento crescer,
que fez esse movimento ser gerado e que faz com que nós possamos estar aqui hoje. É o poder do nós. E para a gente entender isso, eu quero te convidar, da maneira como você pode acessar a palavra de Deus, a ir em Gênesis capítulo 1. A gente vai ler primeiro o versículo 26 e o versículo 27. E uma boa parte do que eu vou trazer hoje aqui vem de uma ministração que eu ouvi do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Foi uma ministração que falou muito ao meu coração, e eu senti que num dia de Santa Ceia eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. E assim diz a palavra do Senhor: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou, em algumas pode estar o homem, aqui na minha, no caso, versão, os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É interessante, porque nós estamos aqui e nós servimos a um único Deus. Falamos aqui no singular, mas quando nós remetemos aqui a palavra, nós estamos vendo Deus dizer façamos, no plural. E nós sabemos aqui que Deus não está falando com os outros anjos. Nós sabemos aqui que isso é a Trindade. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito, que são iguais, que têm a mesma glória, e que esses três vão ser esse único Deus a quem nós estamos adorando aqui nessa manhã. E eles falam aqui, façamos. Aqui no meu já está o ser humano, mas em algumas versões está o homem, porque no original esse homem significa Adão, mas não é um Adão macho que está falando aqui. Quando se fala a palavra Adão, está falando da humanidade, está se falando de um homem coletivo que se chama humanidade. Se a gente for parar para pensar, o nosso Deus ele é coletivo, Trindade. Então, se ele vai fazer uma imagem e semelhança, é um homem coletivo. Tanto é que depois, no versículo 27, assim Deus criou o homem, Adão, ou seres humanos como está aqui, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Aí fala, homem, macho e mulher, fêmea. Para você entender isso. Lógico que depois, o macho vai se chamar Adão, e a fêmea, Eva. Só que é interessante que o nome de Eva vai ser dado só depois da queda. Antes da queda era só mulher, para você ter uma ideia. E daí nós vamos ver em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, que vai dizer o seguinte, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Porque para pensar, se nós formos pensar em Deus, Deus é isso. Deus é isso. Só que na hora que ele olhou para aquele indivíduo, ele viu só isso. Ele falou, é minha imagem e semelhança. Precisa de mais alguma coisa ali. Porque não dá para isso ser igual a isso. E daí é quando você tem a criação da mulher. E aí é interessante que eu entendo que o homem, ele fica maravilhado em ver a mulher, porque você imagina, saiu da costela dele, é um clone dele, é como se fosse Adão, mas ao mesmo tempo é um Adão diferente, com um novo formato, um Adão melhorado, 2.0, ele olha e fica maravilhado, porque era parte dele, era ele, mas diferente, mas era ele. Então a gente vê que a partir daí, no Jardim do Éden, nesse paraíso, uma coisa não existia lá, não existia o eu. Nesse Jardim do Éden não existia o meu. No Jardim do Éden só existia uma coisa, o nós.
o nosso. Só existia isso no Jardim do Éden. E quando a serpente aparece, lá em Gênesis capítulo 3, nos versículos 4 e 5, naquele diálogo que ela vai ter com a mulher, ela fala bem assim, depois que a mulher fala com ela, a serpente remete: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Você percebe que aqui, o inimigo, você percebe aqui que Satanás, ele não está falando assim para a mulher: me adore. Não é isso que ele está falando. Esse não é o convite. O convite é: se adore. Você percebeu? Deus sabe que no momento que comerem o fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, ou seja, você vai ser como Deus. Se adore. Não está pedindo para adorar Ele, é para se adorar. E isso é o pecado. Porque nesse momento, quando há o pecado, é quando começa a haver no Jardim do Éden o quê? O eu. Entrou o eu. Não existia esse eu antes do pecado. Mas quando o pecado chega, você tem agora o eu dentro desse jardim. E é isso que separa o homem de Deus. É quando eu estou pecando, eu estou pensando em mim, nas minhas necessidades. Eu quero isso, eu desejo isso, eu quero suprir isso. É sempre o eu. E é isso que vai me afastar da comunhão com Deus. E é isso que leva à queda do homem, o eu. O olhar só para mim, só para os meus desejos. E daí quando Cristo ele vem, que hoje é uma manhã, né, e uma tarde de Santa Ceia. E quando ele vem para cá, para a terra, como homem, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, é lá em Lucas 22, 42, vai dizer o seguinte: só um minutinho, irmãos. Veio. Isso. Sei que vocês estão vendo aqui, mas eu quero ler direitinho para não perder. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui, Cristo estava suando sangue. Mas a grande questão não eram os cravos, não era a coroa de espinhos, não era toda a dor que ele ia passar, não é isso. É porque nesse momento, Jesus teria que experimentar essa maldição de ser eu. Por toda a eternidade, Cristo foi nós. Mas neste momento, Ele vai ser eu. E isso era algo doloroso para Ele. Porque por toda a eternidade sempre foi nós. Não era o eu. E quando Cristo vai lá naquela cruz, Ele morre por mim e por você, derrama aquele sangue, Ele fala: meu Deus, para que eu e você, nessa manhã, possamos falar: Pai Nosso. Ele morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar, e novamente nós pudéssemos ser nós. Então a salvação é quando eu me torno um com Cristo. Então hoje, quando nós estamos aqui, nos lembrando desse sacrifício que Cristo fez por nós, não é simplesmente nós lembrarmos de Cristo naquela cruz, mas nós somos um com Ele agora. Então não é somente Cristo naquela cruz, é nós naquela cruz. Não é só Cristo que morreu, é nós que morremos. Não é só Cristo que ressuscitou,
é nós que ressuscitamos. É o nós. Então entenda o que eu estou querendo te dizer aqui. Cada um de nós individualmente, nós carregamos uma parte dessa imagem e semelhança. Mas sabe quando nós de fato somos a imagem e semelhança? Quando somos nós. Nós aqui, você aí com a gente em casa, todos nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Enquanto indivíduo nós estamos carregando, mas juntos, no nós, é que nós somos essa imagem e semelhança. Então tem aquele versículo que muitas vezes as pessoas usam, eu acredito que eu lembro que uma vez eu inclusive usei também, porque eu estava participando de uma reunião de oração, só tinha eu e mais 2 pessoas, e às vezes as pessoas para animar, e falam um pouco desanimada, né? Gente, nós estamos aqui hoje, onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos, ali, não, mas entenda bem o que está querendo dizer aqui, se tem 2 e 3, é nós, e ali Deus está. Se tem 2 ou 3, ali é nós. É isso mesmo. Não é algo pejorativo. Tem muita gente que usa esse versículo, talvez no sentido pejorativo, para tentar dar uma animada. Não precisa. Se tem 2 ou 3, ali Deus está, é imagem. E aí eu quero te lembrar uma coisa. Se nós somos imagem e semelhança de Cristo, quando da minha boca sai muitas vezes assim, eu posso fazer, eu vou fazer, é meu ministério, é minha igreja, é minha comunidade, sabe? Quando isso sai, isso daí é o que mais sai da sua boca, você não está sendo a imagem e semelhança de Cristo. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, o que vai sair a maior parte das vezes da minha boca vai ser: façamos. É o nosso ministério, é a nossa igreja, é a nossa comunidade, como o pastor Anderson falou, é a nossa família. Imagem e semelhança de Deus é o nós, é esse nós. E daí, pensando nesse poder, eu queria ver, que exemplo prático nós poderíamos ter acerca disso na palavra do Senhor. E daí eu quero te convidar, nós irmos para Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 5. Rapaz, tá uma luta aqui. Já tá aqui. Vou ler por aqui, tá? Porque aqui já meu celular já tá lutando comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Pode continuar. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estavam. Pode deixar aí, obrigado. Presta atenção numa coisa. Jesus estava numa casa, e alguns amigos souberam disso, e eles foram pegar um paralítico, alguém que não conseguiria ir sozinho, para levá-lo. E isso é que o nós, ele faz. Se fosse um desses amigos, talvez, um desses homens, eles iam chegar para ele e falar: cara, olha, eu queria muito te ajudar, mas eu não vou conseguir te levar sozinho, também está cheio, até a gente chegar lá em Jesus, não tem como, cara, desculpa, viu? Só que não era só o eu, era o nós. Porque infelizmente quando é só eu, a gente muitas vezes olha para o próximo, e a gente muitas vezes fala assim: cara, essa pessoa não tem mais jeito. Eu já falei muitas vezes isso. Essa pessoa não tem mais jeito. Cara, já fiz de tudo por essa pessoa. Cara, olha, já corri atrás, já conversei.
vou lavar as mãos, não vou fazer mais nada por ela. E geralmente quando é só eu, isso pode gerar realmente o cansaço. Só que quando é o nós não desistimos tão fácil. Nós persistimos. Até porque a Bíblia nos compara o corpo de Cristo como um corpo. E o corpo, ele tem várias partes diferentes umas das outras, mas todas unidas, trabalhando de forma integrada para um único fim, que é o funcionamento daquele organismo. E a mesma coisa a igreja. Somos diferentes? Sim. Temos talentos diferentes? Sim. Vocações diferentes? Sim. Mas é essa diversidade que vai nos complementar e que vai fazer nós sermos nós de uma maneira que quando tiver uma situação, juntos nós vamos falar, não vamos desistir. Aí por essa diversidade, isso gera criatividade. Pô, os caras chegaram lá, não tem como a gente levar, o que a gente vai fazer? Vamos subir no telhado que a gente consegue, é o nós. Essa criatividade que é gerada no nós, é a persistência que é gerada no nós, porque quando é nós, a gente consegue encontrar uma saída, a gente não desiste tão fácil, a gente enxerga algo no nós, que muitas vezes no eu, a gente não enxerga. Então o nós, ele nos faz perseverar, ele nos faz seguir em frente, ele não nos faz desistir. O segundo ponto é que, os caras levaram esse cara no muque, né? E ainda subiram com ele, e ainda na hora que foram botar na frente de Jesus, eles tiveram que meio que suspender. Foi difícil, hein? Isso daí não é fácil. Se fosse uma pessoa, se fosse só eu, ele não conseguiria fazer todo esse esforço. Mas, no nós podemos mais. No nós nos sacrificamos, porque nós estamos juntos, um apoiando o outro. Quando um está lá desistindo, fala, não, continua, vai, a gente consegue. Eu lembro que uma vez, quando eu e a Thalita, a gente mudou lá na Zona Norte, mudou da Rua da Esperança, que foi a nossa primeira casa, para Júlio Buono, que seria uma casa que a gente ficaria até o nosso apartamento aqui em Guarulhos estar pronto. A gente montou tipo um quartinho, para deixar fogão, deixar geladeira, deixar tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu fui primeiro sozinho colocando as coisas. E eu coloquei até o momento que eu falei, nossa, não cabe mais nada aqui, mano. Não cabe mais nada. E ficou tudo na garagem. Aí chegou o meu tio, chegou a minha tia, a própria Thalita chegou também, porque naquele momento ela não tinha visto ainda. Falaram, será que não dá? Aí a gente começou a tirar tudo para fora, começou a reorganizar e coube tudo. Porque eu sozinho não consigo enxergar, muitas vezes, o todo. Mas no nós a gente consegue. No nós a gente consegue. E a gente está disposto a fazer sacrifício. A palavra nos fala que a gente tem que nos suportar uns aos outros em amor. E eu acho interessante, porque eu acho que tem gente que pega esse versículo e fala assim, nossa, esse cara, essa pessoa aqui é um mala, é um chato, não gosto muito, mas tem que suportar, né? Não é o que a Bíblia fala? Mas não é isso. O suportar em amor é você ter o olhar de Cristo por aquela pessoa. E mesmo ela muitas vezes sendo difícil, você não tendo tanta abertura para o diálogo, é você no mínimo continuar orando por aquela pessoa e não desistir. E muitas vezes, se for necessário, carregar. Porque quantas pessoas não estão paralíticas fisicamente, mas estão paralíticas emocionalmente, estão paralíticas espiritualmente, e muitas vezes elas querem sair, mas não conseguem. E daí quando somos nós, a gente pode carregar aquela pessoa e falar, você não está sozinha, a gente te ajuda, pode contar conosco. Isso a gente faz no nós. E daí no versículo aqui, no 5, vai dizer o seguinte, bota lá o versículo 5 para mim, por favor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham.
Quando Jesus viu aquilo, ele podia até ter ficado nervoso. Falar, por que vocês estão atrapalhando meu sermão? Ô gente, respeito aqui, por favor. Mas não, cara, ele ficou impressionado. Ele olhou para cima, viu o cara na frente dele, falou, meu, eles fizeram tudo isso porque eles tinham fé do que eu podia fazer. E eu percebo que quando somos nós, isso gera o poder de Deus. Em Salmo 133 fala o quê? Que ele se agrada da unidade, ele se agrada da comunhão. E ele fala o quê? Aonde a comunhão, aonde a unidade, ali eu ordeno a bênção. Então, se somos nós, esse nós vai gerar poder de Deus para curar, para libertar, para realizar milagres, para salvar. E eu acho lindo isso, porque se Deus derrama bênçãos sobre nós, enquanto somos nós estamos juntos, significa o seguinte, o que está sendo falado aqui? Olha, você pode estar com o outro, você pode apoiar o próximo, você pode ajudar, porque as bênçãos estão sendo derramadas sobre você. Ou seja, enquanto você está cuidando, enquanto você está ajudando, eu estou te sustentando, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando da sua casa, não vai te faltar. Não vai te faltar. E quando eu penso na história da INC, foi isso que gerou essa comunidade, o poder do nós. Pessoas que chegaram aqui nessa comunidade arrebentadas pela religiosidade, por líderes, por pessoas, chegaram arrebentadas, mas o poder do nós fez com que essas pessoas fossem restauradas. Quantas pessoas que entraram aqui, e por ser o nós, esse poder foi liberado, essas pessoas foram salvas. Quantas pessoas que só pela rede social, pelo poder do nós, foram atraídas. Eu lembro até hoje da Quinha falar que pela rede social ela viu aquele povo amoroso, aquele povo alegre. Ela falou, meu, mas isso daí está me chamando a atenção, deixa eu ir lá ver como é que é. E quantas pessoas não entraram assim? Porque isso é o poder de Deus, liberado pelo nós que existia aqui na INC. E se tem algo que nós nesses 4 anos podemos nos alegrar, é pelo nós que existe nessa comunidade. E se tem algo que nós como comunidade nunca podemos perder, que tem que se manter na essência, é o nós. Porque é aqui que é liberado o poder de Deus, é assim que é liberado o poder de Deus. Nenhum de nós aqui somos melhores uns do que os outros, nós dependemos uns dos outros, não é por conta só de uma iluminação, só por uma pregação, só por um louvor, não é isso, é o todo, é o nós, é isso que gera o poder, é isso que faz com que a INC esteja aqui por 4 anos, porque o tempo inteiro essa comunidade foi o nós, e esse poder de Deus foi liberado, e que a gente possa permanecer assim, por mais 4 anos como comunidade, que o nós possa fazer parte, continuar fazendo parte da essência da nossa comunidade, amém? Vamos louvar, Fê, com aquele louvor que eu te falei, e queria convidar você a ficar de pé, se você pode, tá? A gente já vai ceiar daqui a pouco, e eu concluo dizendo uma coisa, o nosso Deus, Ele é uma família, o nosso Deus, Ele é uma comunidade. Quando Deus Ele fez a imagem e semelhança, o que Ele criou? Uma família. A família foi a primeira instituição criada antes do pecado. Aparecer, antes do pecado chegar, foi a primeira instituição. Por quê? Porque a família é a imagem e semelhança de Deus. O nós. Amém? Que você possa louvar ao Senhor. Essa música é um pouco mais antiga, mas para você que conhece, peço para que você cante com a gente, beleza? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele
sei